Pessoal, agora nós vamos fazer um flexionamento dentro da baia. Tá? Esse flexionamento para mim é bastante importante porque é o meu início de ensinar meu cavalo a sair da pressão, utilizando a mão com o objetivo de ensinar ele a sair da pressão e também de eu poder usar minhas 4 palavras que regem o meu sistema de treinamento: ensinar, cobrar, corrigir e confirmar. Agora nós vamos fazer o primeiro flexionamento. Esse primeiro flexionamento eu gosto de utilizar o side pull. É um arreio desenvolvido para trabalhar o cavalo lateralmente. Tá? Ele traz com que essa corda um pouco mais firme sempre se posicione no focinho do animal, deslizando para um lado e para o outro, mantendo sempre o arreio na posição correta. Então nunca o potro vai conseguir endurecer ou travar no arreio, porque o arreio vai ficar sempre bem posicionado, deslizando na cabeça e no focinho dele. Quando eu quero flexionar começando pelo focinho, essa é a melhor opção, utilizando o side pull. O side pull colocado na cabeça do meu potro, tá? Por que eu começo pelo focinho? Eu começo pelo focinho porque na minha cabeça é a parte mais fácil de eu começar a ensinar ao meu potro a sair da pressão. Sair da pressão é uma das coisas que mais as pessoas que mexem com o cavalo falam. E na verdade é uma das únicas coisas que o potro ele não nasceu sabendo a sair da pressão. E aí você precisa ensinar ele a sair da pressão. Mas antes de ensiná-lo a sair da pressão, eu preciso tirar esse susto nos olhos, o susto das cordas. Eu estou trabalhando com um potro a partir dos 2 anos e meio, que teve pouco contato com cabresteamento, chegou no centro de treinamento pouco cabresteado, e a partir de agora eu começo o meu contato com ele dentro da baia, nesse flexionamento. Os objetivos que eu estou buscando aqui a partir de agora são relaxar esse animal, fazer com que esse potro flexione o pescoço, relaxe o pescoço até a altura da cernelha, que ele entenda o que é sair da pressão para um lado e para o outro, fazer com que ele responda isso primeiramente na minha mão, depois com o uso da rédea no side pull. Tá? Para isso, eu preciso ganhar um pouco a confiança dele, tá? Já que esse potro já é manejado, já está escovado, embaiado, mas eu preciso tirar um pouco desse susto nos olhos dele. E aí a gente faz um trabalho de desensibilizar os olhos. Fazendo com que ele perca o medo da minha mão e ache ela totalmente natural. Eu escolho sempre o lado direito para começar. Para mim, existem pesquisas que falam que o lado direito é um lado mais difícil do cavalo, porque a maioria dos cavalos são esquerdos. Existe uma pesquisa que mostra que até pela posição que ele estava na barriga da égua, ele faz com que esse lado esquerdo dele seja mais fácil, tenha mais habilidade para o lado esquerdo. Mas eu começo do lado direito. Por que eu começo do lado direito? Eu procuro começar do lado mais difícil para ele. Para quando eu estiver terminando e chegando ao final do meu serviço, indo para o outro lado, as coisas, em vez de complicar, elas vão simplificando, vão ficando mais fáceis para o cavalo entender. Então, se eu começo do lado fácil e isso vai se tornando difícil, vai ficar registrado na cabeça dele que é difícil fazer o que eu estou pedindo. E a partir do momento que eu começo do lado mais difícil, teoricamente, seguindo uma porcentagem de animais que tem a facilidade um pouco melhor para o lado esquerdo, eu começando do lado direito, eu faço com que na hora que eu for para o outro lado, que estiver fechando o serviço, que eu estiver terminando o serviço, ele me encare e me veja toda vez, tudo que eu esteja pedindo, seja fácil, seja bom para ele, simples, e assim eu vou ficando registrado na cabeça dele, com tudo que eu trouxer, ser calmo, tranquilo e simples, e fácil e bom de fazer. Tá? Então só esse primeiro início de você deixar ele lhe cheirar, agradecer a ele, fazer com que ele relaxe com essa tapinha. Essa tapinha serve muito bem para você estimular seu potro a relaxar, tá? E
início de relacionamento, esse contato dentro da baia, na minha cabeça sempre foi muito importante, porque ao invés de levar para um redondel e fazer com que ele relaxe no redondel, eu tento fazer com que ele relaxe dentro da baia, em vez de tirar alguma coisa dele para botar o que é que eu quero que ele me reconheça, que ele me aceite, que ele saiba trabalhar com essa energia que ele está controlando dentro dele, que ele vá relaxando e colocando esse pescoço na altura da cernelha, tá? Que aqui ele saiba trabalhar com o estresse, saiba conter o estresse que está passando pela cabeça dele, porque a partir de agora eu vou estar pedindo coisas que não é natural dele fazer, tá? Mas assim eu vou estar colocando paciência, vou estar colocando com que ele saiba lidar com o nível de estresse, tá? Infelizmente, no nosso esporte de vaquejada, nós temos um nível de estresse, os cavalos são levados a um nível de estresse muito alto. E se eu não conseguir fazer com que esse potro encare isso desde o início, sabendo trabalhar com esse estresse, sabendo trabalhar com as coisas mais difíceis, os exercícios mais difíceis, quando eu for para dentro da pista, aí é que vai ser muito difícil. Então eu preciso trabalhar o emocional dele, preciso trabalhar o comportamento e preciso trabalhar essa personalidade dele a partir de agora, tá? Calma, 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 calma. Depois de jogar as mãos, eu vou jogar as rédeas no pescoço. Calma, rapaz. Calma. Porque esse movimento das rédeas vai ser um movimento que eu vou fazer a partir de agora para o resto da vida do meu potro, tá? Eu preciso fazer com que ele ache natural eu pegar uma rédea e jogar no pescoço dele. É assim que eu vou fazer. As pessoas às vezes me perguntam como é que se joga um forro, como é que bate um forro num potro de 2 anos de idade, como é que joga a sela num cavalo de 2 anos de idade. Do mesmo jeito que você joga num cavalo de 20 anos de idade. Não deve ser diferente. Se eu começo uma coisa hoje, escondendo dele alguma corda, escondendo dele o forro ou escondendo a sela, depois eu vou ter que mudar, vou ter que mostrar isso. Não, eu já levo logo do mesmo jeito que eu vou fazer para o resto da vida. Se ele tiver algum trauma, se ele tiver algum susto, é aqui dentro da baia, é aqui onde a gente vai estar junto para resolver todo esse problema, todo esse estresse, toda essa desconfiança que ele eventualmente possa ter, tá? E aí, após 1 ou 2 rodadas, e jogando, agradecendo, eu vou acelerando um pouco mais a corda, deixando a corda acelerar, desacelerar e jogar. Nunca deixo ele desviar a cabeça para lugar nenhum, sempre mantenho ele comigo. O que eu quero é manter ele num local relaxado, manter ele tranquilo, manter ele sempre esperando por mim, sem desconfiança. Faço de um lado, faço do outro. O que eu procuro nesse momento? Um estado mental equilibrado, sabendo lidar com o estresse, sabendo e começando a entender o que é que eu estou querendo fazer com ele. E relaxado. Roda uma vez, roda 2 vezes. E vai aumentando as rodadas. Até você poder acelerar. E ele, toda vez que ele sentisse desconfortável, toda vez que ele desconfiar, você volta de novo, traz a confiança dele para você, faz ele lhe cheirar, deixa ele entrar num estado calmo, tranquilo. Calma, calma. Esse agradecimento vai ajudar muito em toda a fase da vida do seu potro. Todo momento que você sentir que ele está estressado, sentir que ele está nervoso, sentir que ele está tenso, esse agradecimento no pescoço, essa tapinha, faz com que ele relaxe, faz com que ele acalme, faz com que ele mastigue.
Tá? Depois disso, meu potro já perdeu os sustos dos olhos, já perdeu o susto das cordas, tá? Eu posso chegar nele, aqui do lado, vou trabalhar nessa área do pescoço, da paleta, tá? A partir de agora, eu fico na paleta dele e vou ensinar uma coisa que a maioria dos cavalos não nascem sabendo. Eles não sabem sair da pressão. Essa palavra é um pouco bonita, essa frase é bonita. As pessoas ensinarem o cavalo a sair da pressão. E realmente é uma coisa bastante importante em qualquer sistema de treinamento. Qualquer sistema de treinamento que deseja um cavalo de esporte, um cavalo competitivo, um cavalo que entenda muito bem os comandos de quem está montado, ele precisa entender muito bem o que é sair da pressão. Sair da pressão, nesse momento, eu ensino a ele sair da pressão fazendo um flexionamento, iniciando esse flexionamento com a minha mão. Tá? A minha mão, primeiramente, eu quero que ele deixe eu ficar com essa mão nesse posicionamento no focinho dele aqui, no final do chanfro dele. Tá? Eu posso dividir o side pull entre os meus dedos, tá? E fico segurando ele aqui. O que eu quero é fazer com que ele flexione um pouco mais a cabeça. Deixo ele me cheirar. Calma, rapaz. Vou encostando nele. Tá? Chegou até aqui, mais ou menos a paleta. Dou uma trepidadazinha, seguro um pouco. Agradeço a ele, ele relaxou aqui trabalhando, isso é uma coisa importante para mim também, é fazer com que esse potro relaxe trabalhando, tá? Aprenda a gostar do que está sendo feito. Calma, calma. E aí solto. Solto, agradeço, tá? Primeiro, esse flexionamento com a mão é muito bom porque não existe dor, não existe força desnecessária, não existe imposição. Existe sim você tentar ensinar ele a entender o que é esse movimento de sair da pressão. Geralmente eu digo que em vários momentos a gente encara essa forma de sair da pressão como uma coisa muito necessária, porque tem um exemplo muito forte, que é que quando você vai embarcar vários cavalos num caminhão, se você empurra a garupa de um animal, o que na maioria dos cavalos fazem é empurrar você de volta. E em qualquer parte do corpo dele, se você empurra, ele lhe empurra de volta. Essa reação contra a nossa ação é uma coisa natural do cavalo. E o que eu preciso fazer é ele sair dessa pressão. Ele não reagir a essa pressão, e sim se entregar a ela, e sim fazer com que ele ache interessante e mais fácil sair da pressão. Nesse momento eu tenho que fazer com que o correto seja fácil. Às vezes o potro está muito preocupado com a sua mão ou preocupado com esse flexionamento dele aqui, e aí eu gosto de balançar um pouco a perna, chamar um pouco da atenção dele um pouco para a minha perna também. Deixa ele me cheirar. Vejo muitas pessoas, às vezes, que começam a mexer com o potro e o potro aqui nessa posição, você está sempre se colocando em posições que às vezes o potro pode pisar você. Se for um potro, já um garanhãozinho pode querer mordiscar você, ou morder, ou segurar em você. E se você que estiver trabalhando com o cavalo não estiver tranquilo com você mesmo, se você achar porque ele me pisou, ele me mordeu, se você levar isso para o lado pessoal, não dá para mexer com o cavalo. Você tem que levar isso para o lado realmente profissional, dizer, isso é o que pode acontecer comigo. Se eu escolher isso para fazer, então eu tenho que saber que nesse momento eu tenho que estar protegido, eu tenho que estar tomando cuidado para ele não me morder, e ao mesmo tempo eu estou ensinando ele a sair da pressão. Quando ele sai dessa pressão, desse lado aqui, eu agradeço a ele, tá? Começo a cobrar um pouco a partir de agora. Faço ele relaxar aqui. Não está fazendo peso nenhum. Não está pedindo para sair da pressão. Não está pedindo para ir embora. E aí eu solto e agradeço.
Por mais chucro que o seu potro seja, se você conseguir encostar nele, se ele for encabrestado, você conseguir encostar nele, tá? E conseguir ficar do lado dele aqui, você começa um flexionamento. Você pode iniciar um flexionamento. Então, eu ensino puxando e dessa forma, quando ele sai da pressão puxando, eu preciso a partir de agora cobrar. Para cobrar, eu utilizo um chacoalhado, um balançado no focinho dele. Essa é a minha forma de cobrar ele o que eu estou querendo. Se por algum eventual momento ele perdeu a confiança em mim, se sentiu desconfortável na hora que eu chacoalhei ele, eu faço isso às vezes no início devagar, depois vou aumentando o balançado. Se ele se sentiu desconfortável, eu seguro um pouco ele, travando ele aqui, corrigindo um disposicionamento de cabeça, corrigindo um pouco esse flexionamento dele. Preciso acalmar ele. Calma, 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 calma. Travando ele de novo, corrigindo ele, balançando, cobrando. Coloca a mão no pescoço, destrava esse pescoço aqui, tentando dividir o peso da força dele, do estresse dele. Essa região da musculatura do pescoço sempre muito, no início fica muito rígida. Trago ele para mim. Faço um alongamento mesmo no pescoço dele todo. Cobro, corrijo, travando. Nesse momento aqui, na hora da correção, por ele não ser acostumado a ficar travado muito tempo, ele vai perdendo um pouco a paciência, vai ficando impaciente, isso que aconteceu agora, porque ele não sabe lidar com esse estresse de ficar travado aqui. Então essa é a hora de eu aumentar o grau de paciência dele, aumentar o grau de poder lidar com o estresse. Calma. Eu vou aumentando um pouco mais. E aí eu solto. É mais ou menos o estado mental que eu quero dele. Pescoço na altura da cernelha, relaxado, tá? Sabendo sair da pressão do focinho. Sabendo sair da pressão do focinho. Eu podendo cobrar, podendo corrigir, travando. Deixo ele ir até o meio, pego de novo, deixo ele ir até o meio, pego de novo, deixo ele ir até o meio, pego de novo. Coloco a perna um pouco para chamar a atenção dele para outra coisa, ver se ele está tranquilo. Amor. Amor, amor. Amor. Amor, rapaz. Solta. Agradeço. E aí, no meu sistema de treinamento, eu utilizo 4 palavras. Ensinar, cobrar, corrigir e confirmar. 4 palavras definem o meu sistema de treinamento. Se eu ganhei a confiança dele, o pescoço está na altura da cernelha, está mais ou menos com estado mental tranquilo, relaxado, mas ainda está com energia, ainda tem disposição, eu não tirei nada dele para colocar o que eu quero, eu ensinei a ele a sair da pressão, eu pude cobrar dele, se eu ensinei, eu posso cobrá-lo. Na hora que eu cobro, se existe algum problema,
travando para corrigir, segurando ele, aumentando. Calma. Calma. E por último, eu preciso confirmar ele. Para confirmar aqui do chão, eu utilizo uma coisa que eu chamo de dar um tranco no focinho dele, pegando ele praticamente desprevenido de uma vez, para saber se realmente ele entendeu o que é o que eu quero. Se ele entendeu, saindo com toque. Se ele entendeu, tanto faz eu balançar. Se ele entendeu, tanto faz eu travar ele. Tá tudo bom, tá tudo encaixado na cabeça dele. Eu preciso confirmar. E para confirmar, eu pego ele meio que desprevenido e dou esse tranco no focinho dele, ele flexionado, eu vou e confirmo ele. Então essas 4 palavras funcionam dessa forma. Ensino, puxando, cobro, chacoalhando, corrijo, travando, e aí, para confirmar, o tranco. Muito bem, né? E assim eu sei se o meu potro relaxou, abaixou a cabeça na altura da cernelha ou um pouco abaixo da altura da cernelha, relaxado, tranquilo, um estado mental tranquilo, tá? Todo lado dele, ensinei ele a sair da pressão, fiz no meu sistema de treinamento as 4 coisas que eu considero muito importantes para qualquer manobra, para qualquer exercício que eu venha fazer, eu ensinar. Se eu ensinei, eu posso cobrar. Se eu cobro, acontece os problemas, acontece as desconfianças, acontece o momento de não querer fazer, e aí eu preciso corrigir. Quando eu corrijo, tudo bem, está corrigido, então eu preciso confirmar. E para confirmar, o tranco seria a minha confirmação. Travei. Nessa hora que você trava para corrigir, você quer aumentar a paciência. Calma. E aí, para confirmar, o tranco. E ao mesmo tempo que eu puxo ele com o dedo, ou que eu dou um tranco no focinho dele, a resposta é a mesma. Ele encara do mesmo jeito. Ele não vê nada disso como eu queria fazer um mal a ele, não. Ele entendeu o que é que eu quero, ele entendeu o que é sair da pressão. 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 Posso fazer isso com o braço, posso fazer isso com o dedo. O bom é você ter sempre um objetivo na hora que você vai mexer com o seu potro. É importante você fazer isso. A partir do momento que você determina que você vai mexer com um potro aos 2 anos e meio, você tem que ter a certeza absoluta do que você quer. A partir do momento que você entra dentro da baia, que vai começar um flexionamento com o seu potro, você tem que ter tudo encaixado na sua cabeça, o que você vai querer. Então, o que é que eu quero no início? Ganhar essa confiança nos olhos, poder chegar na frente dele, depois vou colocar na mão no chanfro dele, no focinho dele, ele deixa eu chegar com a mão aqui, permanecer com a mão aqui, eu vou trazendo mais um pouco, chegou aqui na linha da paleta, flexionado, dou uma balançadazinha, relaxou aqui, ó, isso é muito importante, isso é muito bom, o potro relaxar trabalhando. Solto, agradeço. Esse é o meu objetivo, de querer essa cabeça na altura da cernelha, um potro relaxado, tá? Às vezes o potro está muito espantado com você, a gente gosta de...
pegar mais intimidade com ele, tirar as desconfianças, tá? Fazer você poder encostar, balançar. Amor, amor. Isso é muito importante, essa confiança nele aqui, essa amizade, você poder encostar, balançar, tá? E pensar o seguinte, que se você quer um potro que você possa imaginar várias coisas com ele, você tem que deixar ele tranquilo, calmo, sem desconfiança. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. E aí, calma, 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 calma. As pessoas ficam perguntando para que isso serve. Às vezes não pode, talvez não sirva para muita coisa, mas serve para você imaginar. Às vezes as pessoas têm pouca imaginação quando mexem com o cavalo, tá? E a pouca imaginação leva à fadiga, leva à rotina de repetição. Às vezes, muitos cavalos erram porque as pessoas pedem deles repetitivamente coisas, sempre pedindo a mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa, sempre pedindo a mesma coisa e não inventa nada. Sempre, às vezes pedem uma coisa só 10 vezes, tá? Nenhum potro, nenhum animal jovem desse gosta, nem até adulto às vezes, gosta que você peça uma coisa só 10 vezes. Ele gosta que você peça 10 coisas ao mesmo tempo. Amizade, contato, sair da pressão, me segura, ao mesmo tempo entra num estado de confiança, tá saindo da pressão, eu posso cobrá-lo, corrigir e confirmar. E a resposta é a mesma. Muito bem, rapaz. Muito bem, né? Depois que eu faço tudo isso na mão, depois que eu faço essa iniciação dele com a mão, aí eu vou na rédea, utilizando a rédea do meu lado, flexionando ele para mim, um movimento que ele já fez, que ele entendeu, que ele sabe, que eu ensinei, que eu cobrei, que eu corrigi e que eu confirmei. Saindo da pressão do side pull desse lado, calmo, tranquilo, solto, agradeço, vou de novo. Quanto mais eu abro, melhor para ele. Se mais uma vez ele endurecer o pescoço e não quiser sair, eu coloco minha mão no meio do pescoço, faço ele perder a força do pescoço, destravar toda essa musculatura do pescoço que fica rígida, destravando ele, sempre agradecendo, trabalhado, dou uma trapidadazinha, chacoalhadazinha, balanço a perna. Às vezes o balançado de perna, você movimentar assim, trabalhando aqui e movimentando a perna, serve para você tirar aquela tensão que ele está preocupado com alguma coisa, e aí ele olha para a sua perna, fica prestando um pouco mais atenção, e aí entra no estado de tranquilidade, flexiono, solto. Muito bem. Flexionar de novo. Infelizmente, esse momento, esse início do flexionamento é onde eu preciso, às vezes, pedir esse flexionamento na mão mais de uma vez e depois ele na rédea mais de uma vez, tá? Porque eu estou colocando uma coisa que ele não tinha, tá? Eu estou ensinando a ele sair da pressão, uma coisa que ele não nasceu sabendo.
E eu preciso repetir um pouco isso para encaixar as 4 palavras de ensinar, cobrar, corrigir e confirmar. Tá? Mas depois que eu tenho um lado, eu vou para o outro lado. Depois que eu tenho o outro lado, eu posso intercalar. Faço de um lado, faço do outro. Peço flexionamento de um lado, peço flexionamento do outro. Peço flexionamento de nuca, por último. Tá? Então, chegou, soube sair da pressão, entendeu que era a mesma coisa com a mão. Chacoalha um pouco. Chacoalha um pouco. Solto. Deixo ir até o meio, pego de novo. Solto. Deixa ir até o meio, pego de novo, para tirar aquela ansiedade dele de flexionei e quero ir embora, flexionei e quero ir embora. Porque geralmente as pessoas fazem muito isso, às vezes. Quanto mais rápido seu cavalo flexionar, você deve aliviar a pressão para ele. Tudo bem, é importante isso. Mas no nosso caso, de um esporte um pouco mais pesado, com um nível de estresse um pouco mais alto, eu preciso fazer com que ele permaneça muito mais na posição que eu quero do que simplesmente me entregar o que é que eu quero, esperando que eu vá liberar alguma coisa para ele. Não. Ele tem que entregar para mim sem almejar um alívio. Tá? Ele tem que se entregar para mim sabendo que isso é bom, porque eu ensinei para ele que isso era bom, ensinei a ele que ele poderia relaxar flexionado, e aí, sim, eu libero ele na hora que ele realmente estiver totalmente flexionado, tranquilo, tá? Sem pedir para sair. E assim fazendo com que ele permaneça na posição. Permaneça aonde eu quero. Trepido, chacoalho, cobrando a ele. Se teve algum problema porque eu chacoalhei, se teve alguma reação estranha, travo ele, falo com ele, calma, calma. Essa é a hora de colocar a paciência. Quanto mais você coloca, e aí depois solto. E agradeço. Quanto mais você faz com que seu cavalo aumente o limite dele de paciência, de permanecer numa posição sem achar estranho, quanto mais você faz isso, você constrói uma personalidade mais fria, mais calma, mais como eu posso dizer, mais compenetrada no que está fazendo, tá? Entendendo realmente o que está fazendo, sem se antecipar, sem querer mudar de posição, sem querer sair de um flexionamento. E quanto mais você faz isso, você conhece muito mais seu cavalo. É difícil as pessoas, às vezes, identificarem os cavalos, conhecerem os cavalos, porque muita gente monta num animal e pede dele muita coisa montado, e às vezes o potro não está preparado para entregar o que você quer montado, mas quando você começa aqui do chão, fortificando esse relacionamento de amizade, de tranquilidade para se ensinar a sair da pressão, tá? Fica muito mais fácil para ele. Depois de puxar, sair da pressão puxando, chacoalho, travo, posso travar, vou aumentando o grau de paciência dele. Calma. Eu conheço muito mais os limites do meu cavalo. Posso indicar esse cavalo, a partir do momento que eu conheço muito mais os limites dele, posso indicar ele para uma criança, para um adolescente, para uma pessoa que tem pouca experiência com o cavalo, porque realmente eu conheço o limite do meu cavalo. Tá? Então, qual é o limite do seu animal? Ele demonstra para você que ele executa todas as manobras e tem a paciência até aquele ponto. Não, mas depois daqui, ele começa realmente a ficar mais estressado e tudo. Se você trabalha mais isso, esse comportamento de você poder trabalhar, poder pedir, poder fazer de qualquer jeito, poder soltar e pegar de novo, dar um tranco, e a resposta ser a mesma. Tá? Sempre agradecendo. Sempre agradecendo. Ok. Termina de um lado, vai para o outro. Tá? Sempre que faz de um lado, faz do outro. Então, eu respeito muito
uma coisa que a gente fala que se chama a lei dos 15 dias. Se você fizer e repetir um exercício durante 15 dias num potro, esse exercício vai ficar gravado na cabeça do seu potro, vai ficar bem encaixado na cabeça do seu potro, de uma forma que, para o resto da vida, ele sempre vai lembrar de tudo que você fizer. Isso pode demorar meses ou anos. Na hora que você chegar no seu potro, que pedir sair da pressão, ele vai entender. Ele vai se lembrar disso. Então, se você repete um exercício durante 15 dias, logicamente que durante esses 15 dias você pode ir acrescentando outras coisas e ao mesmo tempo repetindo aquilo que você ensinou. Você grava para o resto da vida na cabeça do seu potro o que você quer, tá? E eu respeito muito isso, faço muito isso, dá muito certo no meu sistema de treinamento, porque eu só levo um potro para o redondel depois que ele está muito bem flexionado dentro da baia, depois que ele está sabendo o que é sair da pressão, tanto na mão como na rédea. E eu posso pedir isso de diversas formas, tá? Posso pedir isso delicadamente ou posso pedir isso dando um tranco, tá? Eu sempre falo que se você tiver um animal que você, olha, esse cavalo você não pode fazer isso, esse potro você não pode ser assim, esse potro você tem que ser assim, fica muito difícil você lidar com todos os animais, porque é igual conhecer pessoas. Existem pessoas que você não pode falar a verdade, que você não pode falar isso, que você não pode falar aquilo, porque ele vai se chatear, vai ficar inimigo seu. Mas eu acho que nós estamos num momento muito importante do nosso treinamento, de tantas pessoas trabalhando tanto a doma e a rédea. Estamos num momento de fazermos cavalos realmente confiáveis, que você possa tanto pedir uma pessoa de um jeito, como chegar qualquer outra pessoa e pedir de qualquer jeito. Ele tem que encarar isso naturalmente. Aí ele não pode... Se o meu cavalo não desconfia de mim, porque eu sempre sou a mesma pessoa com ele, tá? Ele realmente vai se entregar muito mais para mim. Agora, se eu chego aqui, mudei, se chega uma pessoa hoje, trabalha com ele com muita delicadeza, ele vai ser o mesmo cavalo. Se aparecer uma pessoa que não tem uma boa equitação e pegue nas rédeas um pouco mais agressiva, esse cavalo vai mudar totalmente? Não! Eu tenho que fazer um cavalo que sirva para qualquer pessoa. Eu tenho que pensar em fazer cavalos para os outros. Fazer cavalos confiáveis que qualquer pessoa possa montar. Que uma pessoa que tenha um nível de equitação alto, que possa saber trabalhar nas rédeas, ou então uma pessoa que tem pouco nível de equitação e também monte nesse cavalo e saiba que ele responde muito bem a todos os comandos de rédea, tá? Sem se estressar. Então é para isso que a gente faz cavalo, é para isso que a gente trabalha esse psicológico tão intenso dentro de uma baia, como se fosse uma imersão realmente dentro da baia dele, dentro de todo o ambiente que ele está totalmente acostumado aqui, fazendo com que ele relaxe. Esse é o meu objetivo principal, é fazer com que esse potro relaxe esse pescoço. No início, que você começa, geralmente a cabeça está por aqui, depois ela vai descendo, descendo, até chegar a um estado mental, um estado emocional tranquilo, assertivo, um estado emocional coerente com tudo que você está fazendo, com tudo que você está pedindo, colaborando com você e sabendo sair da pressão, que para mim é uma das coisas mais importantes de todo o nosso sistema de trabalho. Então, terminado o lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, porque tudo que você faz de um lado de um animal, você tem que repetir do outro lado. Muitos cavalos têm muita habilidade de um lado, mas não tem tanta habilidade do outro lado. Então você precisa equilibrar essa balança, fazer com que o lado que está mais ruim fique melhor, tá? E manter o lado bom também, e nunca esquecer do lado bom. Muitas pessoas às vezes trabalham muito o lado ruim e esquecem do lado bom. Termina o lado ruim ficando bom e o lado bom ficando ruim, tá? Então é sempre bom você manter o lado que é bom e trabalhar o lado que é ruim, em proporções que você possa equilibrar esse cavalo. Então, vou passar para o outro lado. Tá? Me posiciono na paleta de novo. Coloco minha mão no final do chanfro do potro. Deixo com que ele permaneça com a minha mão aqui. Se ele deixa a minha mão ficar aqui, eu começo a flexionar o pescoço dele. Nesse momento, se eu sentir que a musculatura
está um pouco rígida, está um pouco travada, eu coloco minha mão no meio do pescoço, tentando destravar um pouco essa musculatura, flexionando ele, puxando. Chegou onde eu quero, na paleta, dou uma trepidadazinha, acalmo ele, calma, calma. Vou entrando um pouco na paleta dele aqui, me encostando nele. Se ele precisa de mim para ganhar a confiança de novo, me cheirando, deixo ele me cheirar, tá? Cuidado com aqueles potros garanhãozinhos, aqueles potros que querem mordiscar. A gente precisa desencorajar essas mordiscadas, para isso não virar um problema um pouco mais sério posteriormente, na fase de garanhão, tá? Relaxou aqui, calmou, dá uma chacoalhadazinha e solta. Vou de novo, peço para ele sair da pressão, flexiono, cobro dele, solta. Então eu uso as 4 palavras desse lado também: ensinar, cobrar, corrigir e confirmar. Ensinar puxando. A partir de agora eu começo a cobrar. Calma. Calma, rapaz, calma. Chacoalhando. Se levantou a cabeça, se saiu da pressão, travo um pouco ele, faço ele aumentar a paciência. Calma, calma. Calmou, hein? Calmou, hein? Calmou. Tá ficando mais tranquilo, tá ficando mais calmo. Travado. Eu solto. E agradeço. Tá? Fazendo ele relaxar. Flexiono de novo. Passo um pouco da paleta. Cobro de novo. Travo ele de novo. O pescoço já vai baixando. Vai ficando num estado mais tranquilo. Na altura da cernelha, é isso que eu quero. Você vê que desse lado de cá, geralmente as pessoas podem se deparar com isso, de sempre o lado esquerdo ser um pouco mais fácil. Às vezes não, às vezes o cavalo que você tem pode estar na porcentagem de ser o lado direito mais fácil, mas geralmente eles têm, mais de 80% dos cavalos são esquerdos. Tá? Saí da pressão, flexiono, cobro, travo, deixo ir até o meio, trago de novo, deixo ir até o meio, calmou, trago de novo, deixo ir até o meio, trago de novo. Calma, calma, calma. Solto. E aí, nesse momento, sempre eu estou aqui na paleta dele, eu já estou conseguindo, vou colocando meu braço em cima da cernelha, no lombo dele, tá? Me posicionando bem na paleta aqui. Para muitos animais bem manejados, principalmente linhagem de trabalho, às vezes isso pode ser muito simples para eles. Mas quando você tira um cavalo num nível de estresse como um jockey club, como um cavalo que passou por um jockey club, que participou de provas de velocidade, esses potros chegam na idade de 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos, 3 anos e meio, para vir para a doma, no caso de iniciação na vaquejada, depois de ter saído de um jockey club, esses potros chegam muito mais preservados, chegam muito mais... alguns até com traumas, com desvio de comportamento, com problemas de relacionamento. Tá? Pelo nível de estresse que eles receberam na outra modalidade deles, poderia ser uma corrida, um TUF, né? E a gente precisa encaixar muito bem na cabeça desse cavalo. A gente precisa fazer com que esse potro de linhagem de corrida encare com naturalidade, encare com tranquilidade
esse momento do flexionamento, essa coisa de sair da pressão, porque são animais com um grau de sangue um pouco mais forte, por ter uma linhagem de corrida, e você precisa realmente ter o controle dele. Eles precisam entender muito bem o que é sair da pressão. Na verdade, isso serve também como um grande alongamento do pescoço, da cabeça. Isso, em certos momentos, de pegar ele desprevenido, usando vários tipos de força em certos momentos, fazendo com que ele assimile o que você está fazendo, assimile o que você está querendo, tá? E sem nenhuma resistência, sem achar diferente você pedir com o dedo ou você pedir com um tranco. Muito bem. Tá? Depois disso, vou na rédea, flexiono na rédea, chegou até a paleta, uma trepidadazinha, solto. Agradeço. De novo. Passou um pouco. Agradeço. Posso ir na mão, posso ir na rédea. Trago um pouco mais. Trepido um pouco mais. Solto. Agradeço. Trago de novo. Trepido. Solto. Pego até o meio. Solto. Pego até o meio. Solto. Mas é esse estado emocional que eu quero, esse estado tranquilo, tá? Sem ter tirado um pingo de suor dele para colocar o que eu queria, que era relaxamento e sair da pressão. E aí, a partir de agora, eu tenho os dois lados do meu potro, tá? Tenho o outro lado, e aí eu vou fazer por cima do pescoço, imitando mais ou menos uma postura como se eu tivesse montado, começando do mesmo jeito, iniciando até a paleta, depois passando um pouco mais até ele encostar, depois da paleta dele, encostar na costela. Me posiciono sempre nessa postura, em cima da paleta, tá? Eu ensinei ele a sair da pressão para um lado e para o outro, agora eu vou imitar uma posição montada, tá? Preparando o meu potro para o que eu quero. Flexionei até aqui, chegou até aí na paleta. Eu trabalho com as duas rédeas agora, podendo flexionar um pouco a nuca dele aqui. Chegou onde eu quero, até a paleta, flexiono ele, a nuca um pouco. Tá? Se ele passar um pouco de onde eu estou querendo, eu volto ele para a mesma posição, faço ele ficar aonde eu quero. Às vezes tem pessoas que dizem sempre o seguinte: se ele está fazendo o que eu quero, está fazendo até demais. Se eu quero mostrar controle, eu preciso fazer com que ele execute a manobra até onde eu pedir. Seja num simples flexionamento ou seja numa manobra montado. Passou um pouco mais agora, flexiona a nuca dele. Trabalho muito o canto dos dedos, trabalhando, dedilhando a rédea com esses 3 dedos. Passou, ajeito ele, flexiono a nuca dele com as 2 rédeas, largo de novo e agradeço. Agradecendo.
É um potro com poucos dias de cabresteamento. No início ele tinha muita sensibilidade, tranquilo, tá? Coloquei o que eu queria nele sem tirar nada dele. E aí, para finalizar, você pode levar seu cavalo para um piquete, você pode levar seu cavalo para o redondel, dar uma rodada nele, tá? Mas tendo aquele objetivo de quando eu entrei aqui, eu queria esse pescoço flexionado na altura da cernelha, queria um cavalo entendendo o que é sair da pressão para um lado ou para o outro lado, tá? Era esse o meu objetivo. E assim, com 15 dias de flexionamento, de trabalhos no chão, eu vou colocando e corrigindo todo esse processo de sair da pressão, tá? E levando meu potro para o redondel, iniciando um trabalho de controle dentro do redondel, de velocidade, ao passo, ao trote e ao galope, ensinando ele a parar, a me buscar, tá? Você viu que até agora, em momento nenhum, eu usei a palavra wow. Eu sempre falei com ele nas horas que ele perdeu um pouco de confiança, tá? Por ser muito novo de cabresteamento. Esse potro não tem semanas, dias de cabresteamento. Então ele está ainda sendo colocado num momento muito difícil da vida dele, que ele tem que receber o que você está querendo dele sem ter tempo até, às vezes, de aprender a ganhar essa confiança toda com você. É muito importante esse trabalho, muito importante um bom manejo, um bom tratamento, um bom tratador, que mexa muito bem com esses potros dentro das baias, para fazer com que eles realmente fiquem tranquilos dentro das baias e tenham um bom manejo e cheguem na hora da doma, aos 2 anos e meio, fortes, sadios, sem desconfiança, para quando o treinador chegar, fazer o seu trabalho, tá? Mas nesses momentos, nenhum aqui, nesse início, eu utilizei a palavra wow, porque eu acho que na minha cabeça, no meu sistema de treinamento, o wow para mim significa muita coisa. Então se eu fico utilizando o wow para tudo, o cavalo se mexeu, pisou no meu pé, quis me morder, saiu da minha pressão, ficou nervoso, e eu falo wow para isso, wow para aquilo, vai chegar ao ponto que o wow não vai servir mais para nada, tá? Então eu só utilizo o wow realmente para parar o meu potro e fazer ele me procurar. Isso dentro do redondel, no controle de velocidade, que é o próximo passo depois desse. Então, após conseguir o flexionamento com a mão, utilizei as rédeas, ensinei ele a sair da pressão, cobrei, corrigi e confirmei. Após isso, eu repito todo esse processo durante 15 dias para fazer com que ele entenda, aprenda e repita isso durante 15 dias e nunca mais esqueça. Depois de 15 dias trabalhando com o flexionamento, ensinando sempre alguma coisa a mais, levando para o redondel, ensinando um controle de velocidade, que é o que nós vamos ver agora no próximo passo.